Vamos ler em Hebreus capítulo 1, 13 e 14. 2 versos apenas das Escrituras, nessa manhã desse domingo, dia 27 de julho de 2025. Diz assim a palavra de Deus: E a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles, ou seja, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém, Jesus? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, primeiramente, nós estamos começando hoje a corrente dos santos anjos de Deus. Nós vamos explicar o porquê que nós usamos essa palavra corrente. Muitas pessoas não gostam dessa palavra, há pessoas que até sentem mal ao ouvir esta palavra. Mas é uma palavra inofensiva, é uma palavra da nossa língua portuguesa. E antes de falar dos santos anjos do Senhor, que são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, antes de falar dos anjos, nós vamos explicar rapidamente aqui o que significa a palavra corrente, porque muitas pessoas não sabem. E por isso a pessoa, às vezes, até pensa que nós estamos errados de usar essa palavra. Há alguns que dizem assim, não tem essa palavra na Bíblia. Mas tem sim, na tradução para a língua portuguesa. E a palavra corrente, ela pode se referir a muitas coisas. Ela pode se referir, por exemplo, a uma moeda, a água, a algo que acontece, ou a uma cadeia. Por exemplo, lá em Gênesis 23, 16, e nós vamos usar aqui a tradução Almeida atualizada para mostrarmos o uso na Bíblia em alguma tradução dessa palavra. Na atualizada está escrito assim, em Gênesis 23, 16. Tendo Abraão ouvido isto, a Efrom pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Hete. 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Então nós vimos aqui o exemplo da moeda corrente. Podemos lembrar também da conta corrente. Muitos dizem a conta corrente. Não é verdade? Existe a conta corrente, é uma moeda corrente. Por exemplo, em Números 19, 17, nós podemos ver a água corrente. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sob essa cinza porão água corrente no vaso. Então veja aqui a palavra corrente sendo usada para a água. Ainda na Almeida atualizada, que nós não usamos ela, nós usamos a ACF, mas como se trata de examinarmos uma palavra na língua portuguesa, então nós estamos lançando mão aqui desse recurso. 1 Coríntios 15, 12, Paulo escreve o seguinte pela palavra de Deus: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, havia pregação, e há até hoje, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Então é corrente até hoje pregar. É uma pregação que é corrente. E nós podemos ver lá no Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1, quando a palavra corrente tem o sentido de cadeia. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, na ACF, por exemplo, aqui em Apocalipse, está a palavra cadeia. Mas é a mesma coisa na língua portuguesa. Em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 12, na ACF está: ora, se prega, é a mesma coisa que
se é corrente que se pregue. Isso basta conhecer um pouquinho da língua portuguesa. Então, o que significa a palavra corrente? Eu tenho um dicionário aqui muito antigo. Esse dicionário ele deve estar beirando os seus 100 anos. E está aqui, corrente, que corre. Aí tem uma série de definições aqui, mas a definição primordial, primeira, é que corre. Então, o que é corrente? A própria palavra já sugere algo que se movimenta, algo que corre, algo que não para. Então, quando nós falamos, faça uma corrente, estamos levando a pessoa a entender que ela precisa buscar a Deus e não parar de buscar a Deus. Como está escrito lá, conheçamos ao Senhor no livro do profeta, se não me engano, Amós. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é uma corrente. A busca da pessoa tem que ser corrente. A pregação tem que ser corrente, ela não pode parar. Então, quando nós usamos essa palavra, não estamos propagando nenhuma heresia, não. Amém, Jesus? Amém. Pois bem, agora vamos falar dos santos anjos de Deus. Por quê? Porque existem os anjos. Por que nós usamos a palavra? Por que nós usamos a palavra santos anjos de Deus? Porque existem os anjos de Satanás também. E os anjos de Satanás não são santos. São imundos, espíritos malignos, impuros. Mas os anjos de Deus são santos anjos de Deus. Primeiramente, nós temos que falar que é da vontade do Senhor, ou seja, a vontade do Senhor não é tirar do mundo rapidamente os que são deles. O Senhor Jesus, nós percebemos aqui pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que ele não deseja tirar do mundo rapidamente aqueles que são dele. Ou seja, não é da vontade dele que nós tenhamos uma morte prematura. Porque nós vemos Jesus orando no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16 ou 15, onde Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então veja que Jesus não tem interesse de tirar aqueles que são dele rapidamente do mundo. Ele quer e ele conta com a sua igreja para que sejam luz para esse mundo, sal dessa terra, para que preguem o evangelho. É a igreja, é os salvos que tem que pregar o evangelho. Mas para pregar o evangelho é necessário que se fique no mundo. Mas para que se fique no mundo é necessário ser guardado do mal. O próprio Jesus, ele nos ensina a orar e pedir o livramento do mal. Nós temos dito isso muitas vezes aqui na igreja. Veja que na oração que Jesus ensinou, no final ele ensina dizer, mas livra-nos do mal. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui em Lucas 11, 4. Então, é da vontade do Senhor nos guardar do mal. Mas para que nós sejamos guardados do mal, tem que haver oração. Essa é a vontade de Jesus, que ele a manifestou na sua oração em João capítulo 17, 15. E essa deve ser a nossa vontade também, que nós manifestamos orando todo dia, correntemente, pedindo o livramento do mal. Amém, Jesus? Agora, essa oração, tanto a nossa como a do Senhor, ela vai ser atendida com nosso bom Deus e Senhor Jesus Cristo, enviando seus anjos para se acamparem ao nosso redor, conforme está escrito no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Veja que é assim que acontece a proteção. Primeiro há uma oração, depois Deus envia os seus anjos para se acamparem ao redor daqueles que o temem.
E aí nós voltamos para o trecho que nós lemos aqui no início dessa palavra, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Alguém pode perguntar, mas o que são os anjos? Ora, a resposta está aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles, ou seja, os anjos, espíritos ministradores. Nós poderíamos substituir essa palavra ministradores por trabalhadores. Espíritos trabalhadores que trabalham. Ministrar é trabalhar, é servir. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O irmão, a irmã, vai herdar a salvação? Eu vou herdar a salvação. Por quê? Porque nós vamos herdar a salvação, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós seguimos Ele. Nós temos fé no Evangelho. Nós confiamos na justiça que vem do sacrifício de Jesus na cruz, da ressurreição dele. Então, é os anjos que trabalham em nosso favor, porque nós vamos herdar a salvação, nos guardando do mal. Por isso, essa semana, nós vamos orar e pedir a Deus o livramento do mal. Por quê? Porque, apesar de nós sabermos disso, apesar de Deus querer nos guardar do mal, nós também temos que querer e orar. Não adianta nós sabermos dessa verdade, nós temos que orar, porque é assim que funciona. Nós oramos e Deus manda os anjos. Por isso que essa semana vai ser importante. Nós vamos orar todo dia, pedindo a Deus o livramento do mal. Amém, meus irmãos? Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.